Você tá cansado de abrir uma caixinha de perguntas nos stories e ninguém responder? Tá cansado de ficar flopado? No vídeo de hoje eu vou te falar como lotar sua caixinha de perguntas no Instagram Story. Olá, se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro. Eu sou fundadora e criadora da Faz Teu Nome, que é uma empresa que nasceu como agência de marketing digital para fazer gestão de redes sociais para negócios. E hoje ela treina profissionais que desejam prestar esse serviço para outras empresas. E aqui nesse canal eu compartilho tudo sobre a minha rotina empreendedora e também tudo sobre a profissão de social media. Então, se você quer saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo, porque tem vídeo toda semana, tá? Segunda, terça e sexta. Então hoje eu vou te falar sobre 5 passos, 5 coisas, 5 itens que você tem que levar em consideração quando você for criar a caixinha de pergunta nos stories. Primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas gostam de falar sobre elas e não sobre você. Então, quando você for perguntar, abrir uma caixinha de perguntas, abra a caixinha de pergunta para que você consiga ajudar a pessoa de alguma forma, tá? Não coloque, pergunte uma curiosidade sobre mim, manda aí, pergunta qualquer coisa, ou então deixa aquela pergunta padrão, né? Faça uma pergunta, porque se o público já não é engajado com você ou não te conhece muito, eles não vão ter curiosidade sobre a sua vida. Por isso é super importante que você faça uma pergunta em que você induza a pessoa a responder alguma coisa sobre ela. Então, por exemplo, qual é a dificuldade que você tem com... Aí você completa. Qual a sua maior dúvida sobre? Aí você completa, tá? Porque assim, dessa forma, eles vão estar fazendo uma pergunta sobre eles, sobre alguma necessidade que eles têm. Um outro exemplo poderia ser: defina em uma palavra o que é, aí você completa. No meu caso, poderia completar como, por exemplo, defina em uma palavra o que é um social media, já que o meu público são profissionais de social media, entende? Então, é uma coisa que está dentro do contexto dele, que vai falar sobre esse público. A segunda coisa muito importante é você contextualizar a sua caixinha ou preparar as pessoas para receberem aquela caixinha de perguntas. Eu percebi que sempre que eu postava uma caixinha de pergunta e eu não falava nada, simplesmente colocava uma foto lá e colocava a caixinha de pergunta, tinha um certo número de perguntas. Depois eu fiz o seguinte teste: eu comecei a gravar sempre uma story explicando o contexto daquela caixinha e pedindo para eles mandarem perguntas, e aí eu deixava a caixinha assim no story. Eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, o número de perguntas aumentou consideravelmente. Então isso é muito importante, tá? Principalmente se você não tem o costume de fazer perguntas e abrir caixinha de perguntas com frequência. Se você não tem esse costume, não vai simplesmente lá e joga a caixinha sem nenhum contexto, sem nenhum preparo, porque o engajamento provavelmente vai ser muito baixo. Então é importante que você use de todas as estratégias que você tem, por menor que sejam, para induzir as pessoas a engajar com você. Geralmente eu faço assim, né? Oi, gente, hoje é o nosso dia de caixinha de perguntas, então mande aqui qualquer dúvida que você tem sobre social media que eu vou respondendo para você ao longo do dia. É simples e as pessoas engajam muito mais. E uma coisa importante é sempre você considerar um assunto específico, tá? Ou então vários assuntos, mas que estejam dentro do mesmo contexto. Por exemplo, faça uma pergunta sobre social media, criação de conteúdo, estratégia digital e etc. Essas coisas estão todas relacionadas, então não tem problema. Agora é muito mais complicado você chegar e falar assim: faça uma pergunta sobre vida pessoal, profissão, maternidade, rotina, organização. São vários conteúdos e aí acaba que as pessoas acabam não perguntando nenhuma coisa nem outra. Então é muito importante, apresente, contextualize ali a caixinha de perguntas e coloque um tema específico que você quer tratar com aqueles seguidores. A terceira coisa que você tem que fazer é responder imediatamente as primeiras perguntas que são feitas na caixinha. Por quê? Porque isso vai induzir, isso vai mostrar para outras pessoas que outras pessoas já estão fazendo perguntas. Isso acaba incentivando, isso acaba induzindo, motivando outras pessoas a perguntarem também. Quando a pessoa vê que várias pessoas já foram respondidas e as perguntas estão interessantes, as respostas também, isso vai induzi-la, vai persuadi-la a querer perguntar também, vai gerar um desejo nela. Então, por isso que é importante, tá? Muitas pessoas às vezes abrem a caixinha de pergunta, esquece lá, no outro dia vai responder, à noite só vai responder, depois de passado horas de ter aberto, e isso também impacta no número de perguntas que tem ali, porque muitas pessoas podem pensar que ninguém está perguntando e por isso você não está respondendo. Então isso aí é um detalhe que faz diferença.
A quarta coisa que você tem que fazer é responder as perguntas de uma maneira que não fique monótono, tá? É muito chato quando a gente começa a assistir o story de alguém e a pessoa tá respondendo as perguntas, sei lá, de mesmo jeito, no mesma entonação, na mesma visão, no mesmo enquadramento, porque fica chato, principalmente se a gente não está muito interessado naquele assunto, tá? Então a gente vai pulando todos os stories ou passa pro story da próxima pessoa. Então isso é muito ruim, então tome cuidado. A minha orientação para você é: faça stories em vídeo, respondendo algumas perguntas, e faça story em texto também, tá? Porque o texto é legal também, porque a pessoa vai parar ali, vai segurar o story para dar uma lida naquela resposta que você colocou. E quando você fizer em vídeo, não esqueça de colocar a legenda quando você fizer story em vídeo, tá? Por quê? Porque muita gente assiste aos stories sem som. Então, se você tá respondendo a pergunta lá e a pessoa não está com fone ou está em um lugar onde ela não pode colocar o celular no alto, ela vai simplesmente pular o teu conteúdo, o teu story. Então, vai responder em vídeo, sempre legenda e sempre alterna, tá? Entre respostas em vídeo, respostas em texto. E quando for fazer várias respostas em vídeo também, tenta mudar o lugar para dar uma diferenciada ali no enquadramento, na visualização, na imagem, que isso é legal. E a quinta e última dica que você tem que levar em consideração para conseguir aumentar o engajamento, o número de perguntas na sua caixinha no Instagram Story, é você usar o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? Nada mais é do que as pessoas se sentirem gratas por alguma coisa que você fez para ela e querer te retribuir. Então você tem que entender que você tem que buscar o engajamento. Não basta simplesmente criar conteúdos. Se você não responde comentários, se você não responde directs, se você não responde às reações das pessoas, você precisa estar engajando com eles. Conforme você vai engajando com o seu público, você vai criando um relacionamento. E sempre que você abrir uma caixinha de pergunta, eles vão se sentir motivados a responder, a mandar perguntas e interagir com você de maneira geral. Fazendo isso e atrelado, é claro, a uma boa estratégia de conteúdo, com certeza o engajamento na caixinha de perguntas do Instagram de qualquer cliente do seu Instagram vai aumentar muito, tá? Então começa a colocar em prática e depois me diz. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E se quiser saber mais ainda, aprender mais sobre a profissão de social media, sobre como fazer a gestão de redes sociais para negócios, como criar conteúdo para as redes sociais, como aumentar o engajamento, como transformar seguidores em clientes, segue o Instagram curso.socialmedia, que é um Instagram específico para te ensinar todas essas coisas, tá? Tem conteúdo lá diariamente e tem muita coisa lá que vai te ajudar. Espero que você tenha gostado e não esquece de conferir se você se inscreveu no canal e deixou o like no vídeo. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!